métricas que a gente vai tentar fazer hoje. O ano com a maior média, o ano com a menor média, total de gols, os países que mais foram sede, aí os país que teve a maior média e a menor média. Esses três aqui, provavelmente não vai dar tempo, mas se der, a gente entra nele. É, então, vamos lá. Eu acho que talvez alguns eu não decorei todos, então eu vou, às vezes, pegar uma colinha, mas tá tudo certo. Bora lá. Aqui eu peguei o arquivo da Thaisa ontem, então ele tá da mesma forma que ela deixou. Então, a gente vai criar primeiro o ano com maior média. Deixa eu só pegar aqui na minha colinha, que eu vou... Para a gente ganhar um tempo, eu vou explicar linha a linha para vocês, em vez de não fazer. Aí aqui, para quem quiser criar aqui a métrica junto, botão direito na pasta de medidas. Quem não criou ainda, me fala que eu ensino a criar novamente. Aí, botão direito, criar medida. E aqui vai abrir o espacinho para começar a criar. Aí, beleza. Quem quiser digitar junto, eu vou falando, vou explicar linha a linha, aí dá tempo de vocês irem digitando. Então, a gente vai trabalhar com o ano com a maior média. O que significa isso? É quando a gente vai buscar qual foi o ano que teve a maior média de todas as Copas que a gente está olhando na base. Aí tá, primeira coisa. O que é a Calculate? Deixa eu só ver aqui. Eu ia comentar. Deixa eu... que é o... Eu já me perdi aqui. Aqui. Comentário. Você faz dois tracinhos, tá? Eu tava confundindo aqui com o Python, que é hashtag. Calculate. Então, é o quê? Você pode fazer uma conta, você pode fazer um filtro, você vai mudar o contexto de alguma medida ou de alguma coluna dentro da Calculate. Então, aqui, mudar contexto, fazer soma, contagem ou outros cálculos com filtragem. Então, é basicamente esse o objetivo da Calculate. Ela está em inglês, então ela significa calcular. Dentro dela, vocês podem ver que na hora que eu coloquei aqui no parênteses, ela apareceu alguma instrução. Isso aqui é como que é a formatação dela, a que a gente chama de argumentos. Então, o primeiro argumento, ele é a expressão. O que significa expressão? É a medida ou a coluna que eu quero mudar, ou que eu quero calcular, ou que eu quero fazer alguma mágica, né? Como dizemos no Power BI. O segundo argumento é o filtrar. Então, é onde eu começo a inserir um ou mais filtros para mudar a minha expressão. Aqui, nosso primeiro argumento, e aqui a gente sempre vai dividir esses argumentos pela vírgula. Lá no Excel é ponto e vírgula. Aqui já no Power BI é vírgula. Aí, beleza. Primeira coisa, select value. O que ele significa? O select value, ele, traduzindo para o inglês, é selecionar um valor. Então, ele vai selecionar o valor de uma coluna. Aí, como que é a formatação no DAX? Dentro da função, eu insiro a tabela e entre chaves, eu insiro o nome da coluna. Aqui, eu preciso selecionar, né? Eu quero mostrar no meu resultado qual é o ano. Por que eu não coloco direto o ano nesse primeiro argumento? Porque existem algumas colunas que o DAX ele não vai entender se você colocar diretamente. Se eu fosse colocar aqui, ignore que tem isso aqui, só o host year, ele não iria dar certo, ia dar um erro. Então, a gente acaba precisando colocar dentro de algumas funções para que ele faça essa mágica, que no caso é o select value. Então, aqui, né, traduzindo, ele vai selecionar um ano dentro da tabela host. É isso.
Se alguém tiver dúvida, pode ir levantando a mão também. O select value pode ser usado para qualquer coluna, para qualquer medida. Inclusive, ele é uma boa prática de gambiarra para a gente fazer alguns esqueminhas assim de filtragem. Mas enfim, papo para depois. Ih, espera aí que ele foi sem querer. Próximo. Então, a gente entrou no segundo argumento. Então, tá vendo aqui? Dividir pela vírgula, fui para o segundo argumento, que é filtragem. Aqui, no caso, a gente vai usar só uma filtragem, não vamos usar mais de uma filtragem. Mas se, em caso de eu colocar mais coisa, era só colocar vírgula próximo, e aí assim vai. Aí poderia ficar um código gigante, e tudo bem. Aí tá. Vamos entender o que é esta expressão inteira. Primeira parte, essa que está depois do igual. Como a Thais explicou ontem, é uma função iteradora, o que termina com x. Então, a gente vai chamar de maxx. O que ela significa? Significa que ela vai pegar o máximo de uma coluna linha a linha. Mas qual que é a diferença para a função max? A função max, eu acho que todo mundo conhece, é realmente o máximo de uma coluna. Então, se eu tenho ali uma coluna que vai de 0 a 1, o max dela é 1, porque ela é o máximo que está ali na coluna. O maxx é um pouquinho diferente, porque ele vai considerar todo o contexto da tabela. Por isso que aqui, o nosso primeiro argumento dentro da maxx é a tabela host. Porque além da coluna de média, ele também vai olhar para a coluna de ano, para a coluna de máximo, depois eu mostro, a tabela tem mais 7 colunas além da média. Então, ele vai pegar qual vai ser a máxima média dessa coluna, mas para todas as colunas da tabela host. Então, essa é a diferença. Aqui, a gente não vai ter diferença no valor. Tanto a max quanto a maxx vai dar a mesma coisa. Mas depois eu vou ensinar para vocês um esqueminha para a gente perguntar para o chat GPT um exemplo para entender melhor. Aí a gente vai fazer juntos também. E aí, beleza. Então, aqui eu peguei o máximo da média para a tabela host. E ela tem que ser igual à coluna de média. Aí ele me pergunta, por que eu tenho que fazer uma igual a outra? Não seria simplesmente eu botar aqui max da média? Não, porque nesse caso o DAX ele não vai aceitar esse tipo de formatação. Ele vai aparecer um errinho assim, essa função ela não vai se aplicar como true false, que ele vai pegar entre o verdadeiro e falso, sendo um ou outro, porque como não é uma coluna com valor único, então ele não vai conseguir pegar qual é aquele valor que a gente está querendo. É tipo o Power BI falando assim, eu não tenho bola de cristal para adivinhar qual que é o valor máximo. Então, é por isso que a gente tem que falar para ele, DAX, é o seguinte, a nossa medida, a nossa coluna de média, ela tem que ser igual ao máximo valor dela possível. Então, essa é o que a gente está fazendo no segundo argumento, que é a filtragem. Então, aqui ele vai pegar aqui a média será igual à máxima média da tabela host. Fechou parênteses, aí eu finalizo esse código aqui da medida DAX. Deu Enter. E a gente já vê aqui. E eu vou abrir ela. Para abrir ela, pode clicar. A gente pode olhar aqui num cartãozinho. Ele, quando não tem nenhum outro filtro, nenhuma segmentação, ele vai mostrar para o geral. Então, claramente, depois eu vou mostrar na tabela, esse é o ano que tem aí a maior média. Aí vamos dar uma olhada aqui na tabelinha host. É uma tabela bem pequena, então dá para olhar bem. Aqui é essa coluna que a gente está trabalhando, essa média. E aí, a gente quer saber qual que é o máximo valor dela.
Então, a gente pode ver que vai ser essa primeira linha. Para você também fazer essa mesma coisa aqui que eu fiz, é só clicar nos 3 botões e colocar classificar em ordem decrescente, que ele vai pegar do maior para o menor. E a primeira linha vai ser o máximo valor, que é de aí, eu não sei se ele vai ter que dividir por alguma coisa, mas ele provavelmente vai ter que dividir. Ele tá 37.944. Aí, ele vai olhar, então, aqui naquele MaxX que eu estava explicando. Ele pega o maior valor dessa coluna para toda essa linha. Então, o maior para essa data, o maior para este ano, o maior para esse Country ID, o maior para esses matches, o maior para esse teams, o maior para esse total, o maior para esse max. Coincidentemente, vai dar a mesma coisa, mas é porque a gente não alterou muito o contexto. Isso de usar a iteradora é muito comum quando, por exemplo, você vai fazer um cálculo, por exemplo, de faturamento. Você faz, eu quero saber qual que é a quantidade, uma quantidade vezes um valor unitário, aí eu vou pegar o total. Então, eu colocaria dentro da expressão, naquele segundo argumento da iteradora, essa conta. Então, aí ele vai procurar para cada linha qual que vai ser o maior valor. Mas nesse caso vai ser tudo a mesma coisa. Se eu pegar o maior valor daqui, vai ser o 37. Se eu pegar o maior para toda a tabela, também vai ser o 37. Deixa eu colocar aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para a menor média. Aí eu quero saber se alguém sabe como que vai ser. Porque eu vou só copiar aqui da maior e vou trocando as opções. Então, ano com menor média. Abriu a Calculate. Então, aqui é a mesma coisa. Selecionei o ano da tabela Hosts. Lembrando que aqui também, se vocês quiserem trocar para um valor em português, não tem problema nenhum também. A gente que está usando do mesmo jeito que estava a base. Então, selecionei um ano dentro da tabela host. Aí, para o mínimo, aqui que vai trocar. Então, a formatação é quase a mesma. Mas o que que troca? Isso aqui, ó, só isso. Em vez de eu usar o max, eu vou usar o min. Então, isso repete muito para quem já conhece Excel mesmo. E aí a mesma coisa. Então, que média será igual a mínima média da tabela host. Então, só recapitulando, eu quero saber qual é o ano com a menor média. Abri a Calculate, então eu vou mudar o contexto da coluna ano. Selecionei o ano dentro da tabela host e vou buscar qual é o ano em que tem a menor média dentro da tabela. E é aqui que ele me traz. Dúvidas? Beleza. Então, a gente fez o ano com maior média e menor média, como está bem mostrado aqui nos cartões. Quem viu ontem o Dash viu que a gente vai mostrar dessa forma também. Aí a gente vai deixar um gráfico também por ano que dá para filtrar. E a partir do momento que vai colocando outros tipos de dados, aí as medidas também vão mudando. Mas, no geral, nosso ano com maior média foi 99 e o nosso ano com menor média foi 95. Daí, eu falei que eu ia mostrar para vocês o ChatGPT, né? Vou mostrar aqui. Eu só acho que eu vou ter que trocar de tela. Vou só descompartilhar. Compartilhar novamente para o ChatGPT. Quem não tem o ChatGPT, não precisa desesperar, tá? Eu vou só mostrar aqui algumas coisas que pode te ajudar. Então, vamos lá. Michele, não entendi ainda esse código de ano com maior média. Então, o que você vai fazer? Coloca explicar código DAX.
e copia o código. Gente, mas assim, não coloca um código de empresa, tá? Isso aqui é porque, né, ele pode entender isso, não vai ter nada demais. Aí ele vai digitar. Aí olha só, exatamente o que eu falei. Função calculate é usada para alterar contexto de avaliação, aplicar filtros na tabela host. Select value é usado para selecionar um valor específico da coluna ano na tabela host. Aí aqui ele começa a explicar o maxx. Essa função retorna o valor máximo de uma expressão calculada em uma tabela. No caso do DAX apresentado, a expressão é essa aqui, a média. Essa expressão calcula a média de comparecimento para cada ano na tabela host. Então, ele vai retornar o máximo dessas médias, que é a média mais alta registrada. Então, é uma dica aí para quem se perder nas medidas ou tiver outra medida também. Aqui o ChatGPT vai ser um ótimo apoio para vocês entenderem melhor. Aí eu vi que, né, a função iteradora pode ter dado algumas dúvidas. Então, vocês querem saber, por exemplo, qual que é a diferença disso aqui, ó? A diferença entre essa função maxx e se fosse só a max. Se fosse só a max, não tem primeiro argumento, tá? Ele fica assim. Aí aqui ele vai explicar pra gente. Função maxx é uma função iterativa que percorre todas as linhas de uma tabela especificada com seu primeiro argumento, aplicando uma expressão dada como seu segundo argumento em cada linha. Então, aqui, no caso, o código, a tabela é host e a expressão é a média. E aqui ele explica que a função max é uma função agregadora que retorna o valor máximo da coluna. Aí aqui depois ele ainda fala mais um monte. Aí o que eu falei para vocês, que neste caso os resultados vão ser os mesmos. Aí o que vocês podem fazer? Exemplifique a diferença entre função max e maxx. Aí, esse aqui vai dar para entender também, bem legal. Vamos supor que temos uma tabela vendas com as seguintes colunas: produto, data e valor. Se eu for calcular o máximo da coluna valor, eu só faço max valor. Mas aqui no maxx, não, eu quero saber qual que é o máximo valor para quando deixa eu ver aqui, calculasse o máximo do valor na tabela vendas. Aí aqui ele ainda adiciona uma summarize, né, que vocês podem ignorar também. Deixa eu colocar aqui sem summarize, né. Vocês podem ir indo mudando o contexto também, que ele vai ajudando. Aí aqui, quero trocar, quero falar qual que é o máximo do valor, então aqui no caso o primeiro argumento foi era uma tabela e ele botou a values. E então aqui ele pegou o máximo valor da coluna produto, e pegar o máximo desse valor. Então assim, aqui tem várias opções que vocês podem usar. Aí eu posso colocar assim também, outro exemplo de maxx. Aí ele vai aqui, ó, tá trabalhando ele. E quanto mais você vai pedindo, mais ele vai trocando e ficando até mais difícil. Esse aqui, ó, é legal só para vocês verem o que eu falei de quando a gente pode fazer um total, né, de faturamento, que você faz a quantidade vezes o valor unitário. Então, a conta fica dessa forma. Ele vai entender que no segundo argumento você pode colocar uma soma, você pode colocar uma multiplicação, pode colocar uma divisão, não tem problema. Ele vai seguir dessa forma. Pode colocar também assim, um max mais simples. Esses eles estão mandando só avançado. Ó,
Aqui, ó, ele já colocou a formatação da coluna da função max. Isso aqui a gente encontra também na documentação da Microsoft. É uma coisa que a gente sempre fala para vocês usarem. A parte da documentação da Microsoft para o Power BI é muito boa. Então, lá, pesquisando funções DAX, vão ter todas disponíveis para vocês. E vai ser dessa forma assim, ó. Coloca qual que é todos os argumentos dentro da função, coloca um exemplo e ainda explica o que é cada coisa. Então, assim, para esse tipo de tema, é muito bom ter a documentação do lado, porque, fiquei com dúvida, não sei o que eu coloco depois da vírgula, consulta a documentação. E depois a gente pode mandar também para vocês. Mas é isso, assim, usem aí o chat GPT como também forma de ajudar nos estudos, seja botando um código direto aqui, seja perguntando a diferença entre as funções, ou pedindo para explicar mais sobre uma função só. Então, usem como um amigo mesmo, em caso de dúvidas, quando a gente não estiver em aula. Aí, deixa eu voltar aqui para o outro. Eu vou te compartilhar novamente. Beleza, voltando aqui para a aula, a gente já terminou, então, estes dois primeiros. Ano com maior média, ano com menor média. Aí a gente vai para total gols. Aqui, deixa eu só dar uma colinha aqui de total goals. Que essa é mais difícil. Aí aqui, de novo, medidas, botão direito, nova medida. E começo a escrever. A medida chama Total Goals. E aqui, não se assustem, a gente está criando variáveis, que como a Thaisa falou ontem, são meio que umas tabelas virtuais aí que a gente cria outros valores armazenando e para depois usar elas. Então, em vez de eu criar uma medida chamada VGOL1, uma outra VGOL2, e depois criar uma terceira medida somando as duas, eu coloco tudo numa só. Que aí aqui ele vai armazenar para mim quantas variáveis eu quiser. E depois do return, ele vai fazer o cálculo que eu informar para ele. Se eu quiser usar só uma variável aqui no final, eu posso. Se eu quiser usar só a segunda variável, eu posso. Se eu quiser fazer qualquer conta, ou fazer uma nova calculate, ou fazer um if bizarro, ele entra. Porque aqui ele é como se a gente estivesse criando uma medida dentro de uma medida. Aí, vamos aqui para a primeira. A calculate, como a gente sabe, ela altera o contexto, seja com cálculos ou filtros. Segundo argumento. No segundo argumento, aqui vai entrar a SumX. Muito parecido com a MaxX e o MinX, SumX é a mesma coisa, só que a Sum, ela soma. Então, ela vai somar linha a linha. Aí, entendendo aqui o que está falando dentro do argumento. A SumX vai na tabela resultados, ou results, e vai pegar a coluna score 1, que é o... Se eu falar errado, vocês me falam, meninas. É o placar do time 1 do jogo, que é relacionado ao Team 1 da tabela. Aí, então, como o score 1 é uma coluna que o tipo de dado dela é número, então eu vou somar a coluna. Se fosse uma coluna de tipo texto, eu iria contar. Se fosse uma coluna ainda de número, eu poderia também usar o max, poderia usar o mínimo para pegar o max ou o mínimo do valor. Se fosse uma coluna de texto, eu poderia também pegar o max e o mínimo, buscando qual era o máximo ou o mínimo de um texto.
Texto, lembrando que ele vai em ordem alfabética. Deixa eu aceitar que alguém está pedindo para entrar. Então, beleza. Aqui, então, ele vai somar a coluna score 1, considerando toda a tabela resultados. Toda a tabela resultados. Aqui, a gente já tinha feito isso ontem, que é a Use Relationship. O que ela faz? Ela ativa um relacionamento inativo. O que é um relacionamento inativo? É quando o relacionamento entre duas tabelas estão em linha pontilhada. Aí significa que ela está inativada. Ela existe, mas ela não está sendo considerada pelo DAX. Quando eu uso essa função aqui, ela ativa o meu relacionamento. Então, ativa um relacionamento inativo. Eu esqueci aqui os tracinhos. Beleza. Então, essa é a minha variável 1, que é relacionada ao score 1. Como nós temos 2 times jogando, então eu vou ter o 1 e vou ter o 2. A variável 2 é a mesma coisa, só que ela vai ser sempre baseada no score 2 e no team 2. Então, a mesma coisa. Abriu a Calculate, que altera o contexto, seja com cálculos ou filtros. E aqui, ela soma a coluna Score 2, considerando toda a tabela resultado. Se fosse só a sum normal, o resultado provavelmente seria o mesmo também, porque a gente não está alterando contexto nenhum, ela está pegando a tabela toda de resultados. E aqui, ativa um relacionamento inativo. Relacionamento inativo, que é entre o time e entre o código da tabela de dimensão. Aí, quando a gente usa esse formato de variável, para você indicar que está fazendo isso, ele precisa começar com var de variável igual, finaliza a medida. Depois que você fizer toda a estrutura de variável, aí vem o return, ou seja, volta a sua DAX normal. E aí, só depois disso é que a gente consegue fazer uma conta. Então, ele vem aqui. Aí, pronto. Deixa eu colocar aqui. Esse total goals talvez nem faça muito sentido para um geral, porque ele está somando todos os gols de todos os anos. Aí, assim, se você sabe mais futebol, se quer fazer uma outra análise, não quer ir pelo total goals, tá tudo tranquilo também. Pode fazer outra coisa, sei lá, a gente poderia pegar o máximo de gols, e aí na hora que filtrasse o ano, a gente teria qual que foi o máximo, ou uma média também de gols, para saber qual que foi a média durante todos os anos. E aí, lembrando que se for trocar alguma medida, alguma função aqui, são bem parecidas. Sum é para soma, max é o máximo, min é mínimo. Depois a gente manda isso na newsletter também. E só a média, que é um nominho diferente, que já é em inglês, que é average. Então, essa escreve A-V-E-R-A-G-E. Se você colocar A-V, ele já vai aparecer aqui no DAX. Só mostrando aqui o relacionamento inativo que a gente acabou de ativar entre a tabela resultado e a Jean Country. Vou mostrar aqui. Fechar. Aqui. A tabela resultado está aqui, com o score 1, score 2, team 1, team 2. E aqui está a Jean Country, que é a tabela de dimensão para o país. Então, ela tem o código, ela tem o Country ID também e tem o nome do país. Aí, estão vendo
que tem alguns relacionamentos que estão pontilhados, isso aqui significa que é inativo. Então, se eu quiser usar essa ligação, eu preciso sempre ativar ela numa medida com a use relationship. Aí, para saber se viu de longe, não conseguiu enxergar, é só clicar 2 vezes no relacionamento, o campinho de ativar este relacionamento vai estar desmarcado. Então, significa que realmente ele está inativo. Voltando para cá, a gente vai para a próxima. Tá difícil agora. Países que mais foram sede, ou seja, quais foram os países que mais sediaram as Copas do Mundo Feminina? A gente não teve tantas, acho que começou em 95, então não sei se vai acabar repetindo, mas vamos ver. Deixa eu copiar aqui minha colinha. Aí, lembrando, botão direito em cima da tabela medidas, nova medida. Eu tô deixando todo mundo muito calado, estou preocupada. Por Países enquanto que... está tranquilo. Ah, credo, até medo. Não, Não, tá tranquilo. Você está antecipando as dúvidas, explicando linha a linha. Ah, então show. Então, beleza. Então, próximo. Países que mais sediaram. Como que eu vou fazer essa? Qual que é a ideia aqui? Eu quero pegar qual foi o país que, né, mais sediou a Copa, né? Que todos os países foram para esse país para jogarem nos estádios. Beleza. Aqui, primeiro, calculate. Então, muda o contexto, seja por cálculo ou por filtro. Segunda coisa, aqui já apareceu uma função diferente, a count. O que ela significa? Contar. Então, ela conta quantos valores tem numa coluna. O Country ID Host, ele é uma coluna de texto. É por isso que eu não vou somar, porque ela não é um número. Ah, eu poderia pegar um máximo, um mínimo? Poderia, mas aí eu ia fazer outra coisa. Eu ia falar, tipo, qual que é o máximo do país que sediou a Copa. Então, eu vou só saber, assim, qual que foi o último país que sediou. Se eu fosse pegar o mínimo, aí ele ia me falar o quê? Qual foi o primeiro país que sediou? Mas aqui eu quero saber a quantidade. Para quantidade, a gente usa count. Por que que não estamos usando count x? Nem eu sei falar. Eu prefiro assim, para falar a verdade. Ela vai fazer a contagem da coluna normal, porque eu não quero mudar contexto nenhum, não quero olhar para contexto nenhum, porque de toda forma é dentro da tabela host. Então, aqui, contagem do ID, do Country ID. Country ID é o ID único do país. Aí, segundo o argumento, mais uma vez a gente vai ativar um relacionamento inativo. Só rapidinho que eu comecei a escrever dentro da medida, coitada. Então, ativa um relacionamento inativo. Aí, beleza. Então, a outra também coisa para vocês, é uma análise que a gente achou legal, que vamos saber quantos foram os países que mais sediaram mais de uma vez. Mas também vocês podem pegar de outra forma. Aí aqui damos Enter e a gente vai olhar para cá. Países que mais sediaram. Aqui, ele tá pegando no geral, né? Vamos conferir uma coisa. Tem a tabela host, a gente tem 7 linhas. Claramente vai aparecer todos eles, mas quando eu fazer uma filtragem, ele vai
provavelmente apareceu uma só, né? Porque aqui, ó, tem 2 países que se repetem. Deixa eu colocar aqui em ordem decrescente. Tá vendo aqui, ó? Aqui se repete, em 2007 e 91, e 2003 e 99 se repete. Então, significa que a gente tem 2 países que sediaram a Copa. Aí aqui no caso, acho que não funcionou isso aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver. Rapidinho que eu tô pensando. Se for Oi, montar uma tabelinha e colocar essa medida, eu acho que vai fazer sentido, né? Porque a vamos gente vai ver abrir. aqui. Que assim Se não não tá me fazendo engano, sentido. China, acho que foi 2 vezes. A gente tem 2 países que foram. Deixa eu pegar aqui o nome do país. Aí na tabela fica melhor. Valeu, Carol. É, é Carol mesmo? Fui Não sei eu, se... Carol. Ah, tá. A pessoa fica doida. Então, aqui, ó, na hora que a gente abre, é, vai ver que tem realmente 2 países, aí ele vai aparecer o país tal, então sediou 2 vezes. O outro país sediou 2 vezes. Aí por que que ele tá aparecendo 7, né? Ele tá somando tudo. Então ele soma 2 mais 2 com 1, com 1, com 1. Que esse aqui é o contexto geral da medida. Então ele vai pegar toda essa contagem. Lembrando aqui que a função principal é count. Então ele vai pegar a contagem geral de todos os países. Como a tabela tem 7, a contagem aqui vai ser 7. Então, para fazer sentido, é bom abrir por país ou por outra coisa. Então, beleza. Deixar aqui de lado. Próximo. País com maior média. Vou pegar minha colinha. País com maior média. Ah, essa aqui é mais difícil, hein? Deixa eu aceitar alguém aqui que entrou. Aí, ó, chegou ela para explicar a medida para nós. Ela já chegou. Oi! Tá. Essa aqui é um pouquinho maior. A gente quer saber qual que é o país que tem a maior média. E é aquela coluna de média que a gente está trabalhando desde o início, lá na tabela host. Então tá. Indo pela já a teoria do que a gente falou de ter variáveis, aqui a gente também vai calcular variáveis para a nossa medida. Então, a nossa primeira variável, ela se chama maior média de público por ID. Vocês vão ver que, separadamente, elas são de boa. Só parece que é um monstrinho, mas não é um monstrinho assim tanto. Olhando só para cá, ó. Foquem só nisso. Primeira coisa, calculate. Mudar, você já está declarado. Mudar o contexto com cálculos ou filtros. Beleza. Ó, select value de novo. Igual a gente falou lá na primeira medida. Aqui ele vai pegar, está selecionando o quê? O ID do país, que também é da tabela host. Então, selecionar o ID do país da tabela host. Beleza. Primeiro argumento, selecionei o ID. Agora eu vou filtrar. Aí tá. O que é essa bizarrice aqui? Eu estou usando um top N. Ela é muito similar a um ranking. Ele vai pegar, então, quais são os maiores valores de uma coluna. Aí, deixa eu ver se vai só para aparecer aqui como que é a formatação. Aqui.
A top N, como que ela é montada? O N-value, que é quanto de top, né? Quais são os meus ranqueamentos que eu quero fazer. Então, aqui eu coloquei 1. Ah, mas eu quero saber 5. Aí eu boto 5 aí. Quero saber 10, boto 10. Eu vou colocar o tanto que vocês quiserem. Esse aqui é um N-value por causa disso. Vírgula, a tabela. A tabela é a host, porque a gente quer pegar qual que foi o país que tem a maior média. E a média está onde? Na host. Por que que eu usei all? Eu não sei se vocês já viram sobre funções que alteram o contexto dessa forma. Depois eu vou mostrar lá no chat GPT para vocês. O all, ele vai ignorar todos os filtros que foram aplicados de fora. Então, ele vai pegar a tabela host da forma que ela está. Sem filtro externo, sem filtro interno, é só a forma como ela está. Se, por exemplo, eu tivesse feito um filtro aqui antes, do tipo, sei lá, que o país seja igual ao Brasil. Quando eu viesse aqui no all, ele ignora isso. Ele é simplesmente falar, não, eu estou pegando todos os países, não só o Brasil. Aí, deixa eu voltar aqui. Terceiro argumento. Ele tá order by expression 1. O que é isso? É por onde a expressão ela será ordenada. Então, o top N, ele ordena tipo do decrescente, né, de ordem decrescente, do maior para o menor. E aí eu pego aquele primeiro valor da tabela. Quando eu coloco esse order by, é porque eu estou informando exatamente isso. Ordena pelo quê? Pela coluna média. Então, aqui a gente nem precisou usar todos os argumentos. Tem função no DAX que é liberado você fazer isso, não precisa colocar todos. Aí, beleza. Então, aqui, selecionar a primeira linha da tabela host, da média na tabela host. Isso. E aqui fechou a calculate. Então, essa é a minha variável 1, que ele vai pegar qual que é, por isso que ele está aqui, maior média de público ID. Ele pega o maior ID da minha tabela host, de acordo com a média. Aí, explicando fica até mais fácil. Segundo, vou deixar aqui capítulo. A segunda, agora a gente vai olhar para cá, ó. Que ela vai até aqui. Então, beleza. Trazer nome país. Então, aqui, o que eu quero fazer? Eu quero trazer o nome do país. Só que eu vou abrir uma top N de novo. E aqui, eu, de novo, quero a primeira linha. Então, aqui continua a mesma coisa. Selecionar a primeira linha. A primeira linha de quê? Aí, aqui, que fica um pouquinho mais complicado. Vejam também que se vocês clicarem assim, ó, nos parênteses, ele vai mostrar exatamente onde termina. Onde inicia e onde termina. Então, aqui a gente sabe que vai terminar bem aqui, ó, esse segundo argumento. O segundo argumento, igual a gente tinha visto aqui de cima, aqui é de novo. Ele vai ser a tabela. Então, a gente vem aqui de novo. Então, essa tabela, que é o segundo argumento, vai ser calculada pelo select columns, que é o quê? Selecionar uma coluna. Por que que eu estou selecionando uma coluna? Vou selecionar uma coluna para informar qual que é a minha tabela que ele vai buscar o maior valor dela. Aí aqui, vamos olhar agora só para cá. Ó. Select column. Aí a gente vai ver de novo qual que é a formatação dela. A primeira coisa dela é a tabela. Então, a tabela de in-country, que é o quê? A nossa tabela de menção de país, em que ela só tem o código, o ID e o nome do país. Então, aqui, informar o nome da tabela que a gente quer.
Em seguida, qual que é o segundo argumento? Nome 1. Então, qual que é o nome que eu vou buscar na tabela de Encounter? Então, eu preciso colocar qual que é o nome da coluna que eu quero retornar. Então, aqui é o nome da coluna que eu quero retornar. Aí, beleza. Tô rindo aqui, pelo amor de Deus, Thaisa. A terceira é a expressão. Então, é uma expressão que vai filtrar a coluna country, que fica dentro da Gene Country. Beleza? Então, né, em português, a gente vai olhar para a coluna país, dentro da dimensão país, e vamos fazer essa expressão aqui. Beleza. Então, de novo, abre uma calculate, que é mudar o contexto com cálculo ou filtro. Select value. Esse aqui vocês já estão craque também. Vou selecionar o quê? Um país. Então, selecionar um país na tabela que eu já estou olhando para ela, que é a tabela de dimensão. Então, e aqui, o que eu vou fazer? Tá bem aqui, ó. Eu vou filtrar. Aí aqui, a gente agora vai ver onde que tá acabando essa filter. Uma coisa também que vocês podem fazer é assim, ó. Tá vendo que tem esses tracinhos aqui? Ela mostra mais ou menos a quantidade de espaço que pulou. E aí vocês podem voltar para facilitar a leitura. Eu vou só voltar aqui para não ficar dando quebra de linha e, e ter que ficar pulando. Aqui. E aqui. Agora dá para ver melhor. Então, meu primeiro argumento da top N, meu segundo argumento, que é uma tabela, aqui só tem que pular aqui. Meu segundo argumento, que é montando uma tabela, aí aqui selecionei o que eu quero, que é a minha dimensão, selecionei a minha coluna, abri uma calculate. Dentro da calculate eu vou mudar o contexto da dimensão país. Então, aqui, peguei o país e vou filtrar. Aí, o que ele vai filtrar aqui? A filter, acho que a gente não viu ainda, como que ela é montada. Você pega uma tabela e depois uma expressão. Então, eu vou pegar uma expressão e alterar o contexto dela na tabela. Então, qual que é a tabela que eu quero alterar o contexto? Dimensão país, de Encounter. Aí o segundo argumento, esse aqui é a minha expressão. O que significa essa minha expressão? Significa que, olha só, o meu Country ID, o meu ID do país, ele tem que ser igual à variável que a gente calculou aqui em cima. O que era aqui em cima? O ID com a maior média dentro da tabela host, a que está em primeiro lugar lá, na primeira linha. Então, o meu ID, ele vai ter que ser igual a essa primeira linha da tabela da maior média. Essa é a minha filter. Fechei a filter, aí aqui. Meu terceiro argumento. Use relationship. Então, eu vou novamente ativar um relacionamento inativo. Então, aqui eu vou escrever. Primeiramente, o ID do país tem que ser igual à variável ID de maior média. E aqui, ativar um relacionamento inativo. Aí, vamos lá, fechando parênteses agora. Fechou a calculate, que tem 1, 2, 3 argumentos. Fechamos a select columns, que é o segundo argumento da top N. Então, ela tem
1, 2, 3 argumentos. E fechamos a top N, que tem 1, 2 argumentos. Aí dá um return. E eu quero retornar só o trazer nome país. E dá enter. Socorro a Deus. Deixa eu ver se vai dar certo assim no cartão, senão eu abro em tabela. Qual que é aqui? Eu já perdi qual que é o... Meu Deus do céu. Pera, qual que é o nome da tabela? A medida, país com maior média. País com Esse é maior média. cartãozinho mesmo, Mi. Cartãozinho? Aqui. Eu tinha esquecido qual que é o nome da medida. A memória de peixe. Aqui. Então, muito similar ao ano com maior média, esse é o país com a maior média. E aqui vai ser a mesma coisa para o país com a menor média. Aí, gente, vocês já estão sabendo, né, como que faz para trocar isso. Vamos aqui, copia o código, cola aqui, aí que muda para menor, de aceitar uma pessoa que está querendo entrar. A menor vai ser... Deixa eu ver se não tem nada de diferente. Tá só um pouquinho diferente, então eu vou ter que colar outro código. Aqui. Aí, beleza. País com menor média. Primeira variável. Que eu vou jogar um pouquinho para trás. País com menor ID. Então, calculate, mudar o contexto com cálculos ou filtros. Selecionei o ID do país. Então, selecionar o ID do país. E aqui, no segundo argumento, o que ele está fazendo? Esse aqui a gente já viu. Ela vai pegar quando a média for a menor média da tabela host. Então, quando a média for a menor média na tabela. E aí, vocês lembram daquele negocinho que a gente, né, viu de iterador. Então, aqui, eu peguei qual foi o país de menor ID, que no caso, vai me retornar o ID dele. Segunda variável, trazer nome país. Estou aqui passando um pouco. Essa aqui é parecida com a outra. Então, vem a top N. Então, a gente já viu, né, qual é a formatação dela. N velho, quero o primeiro. Então, quero, né, o de menor. Mesmo não sendo mais o maior, ele ainda vai ser o primeiro. Só que vai ser o primeiro para baixo. A tabela. Vou montar a tabela aqui. Select count, columns, né, que é dentro da dimensão país. Seleciono a coluna país. Então, aqui. Selecionar a primeira linha. Selecionar a tabela dimensão país. Selecionar a coluna país. E isso aqui vai ser o jeito que tiver a sua base. Se ela tiver, tipo, igual, parafraseando a Tusa, se estiver Jurubeba, você coloca Jurubeba. Aqui, calculate. Mudar o contexto com cálculos ou filtros. Aí,
Então, aqui a gente, né, foi já para o primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento. Abro uma calculate, eu quero buscar, eu quero filtrar a coluna país da tabela dimensão país. Então, o que que eu vou fazer com ela? Eu vou selecionar o país, aqui, tá vendo? Selecionar o país, quando, vou só chegar para trás para ver, quando na tabela dimensão país, o ID foi igual ao menor ID que a gente calculou aqui em cima, que foi o de menor média. Então, o ID de menor média, ele vai ser igual ao ID da minha coluna. Então, aqui, selecionar o menor ID por média. E aqui, mais uma vez, a gente ativa um relacionamento inativo. O relacionamento inativo. Aí a gente vai fechar agora os parênteses. Deixa eu organizar aqui. Fechei a calculate. Fechei select columns. Fechei a top N. E é isso. Aí dá um return, trazer nome país. Aí eu vou ter o nome do país com a menor média. Deixa eu trocar aqui o cartão. Pronto. Então, a gente obteve aí o país com a menor média. Já deu 8 e 10, né? Acho que a gente já fez bastante medida. Eu vou só mostrar para vocês de novo no chat GPT para vocês entenderem essa fórmula ou dando o esqueminha para vocês fazerem. Ó, vou só trocar rapidinho aqui de aba e vou mostrar no chat GPT. Cadê aqui? Bora lá. Eu copiei um dos códigos e vou colocar explicar código DAX. Olha só ele explicando. O código é dividido em duas etapas, cada uma armazenada em uma variável var. A primeira variável, maior média, público ID. Aí ele vai falar tudo. Vai explicando, bonitinho. Nem vou ler tudo, porque é muita coisa. E ainda ele fala, observe que o código usa variáveis var para armazenar o resultado de cada etapa, o que torna o código mais fácil de entender e manter. Então, aqui, né, para vocês verem. Aqui também, return, quem ainda não fixou, é usada para retornar o valor da segunda variável, que foi o que a gente pediu para ele fazer, que é o nome do país com a maior média de público. Então, aqui, para quem quiser jogar também o código, lembrando, não jogue um código de empresa super secreto, tá? É só essas coisinhas assim. Mas é uma boa opção para vocês entenderem mais. Ficou com alguma dúvida de outra função? Também dá para jogar aqui. Por exemplo, me explique melhor sobre o top N, ou sobre o select columns. E aí, ou, exemplifique para mim um contexto em que isso aqui acontece, sem ser esse que a gente está usando. Então, assim, dá para fazer de várias formas. Eu trouxe o chat GPT aí como forma de ajudar mesmo para vocês, para que não fique, que vocês também saibam e rodar sozinhas e tal. Vamos só voltar para cá. Eu espero que eu tenha colocado. Coloquei. Então é isso, gente. A gente fez aqui 6 medidas. Já mostramos aqui como que ficaria, mais ou menos. E na nossa proposta, a gente mostra isso no nosso dashboard como uma das análises de host. Então, a gente faz uma aba aí para falar sobre toda a análise sobre ele, sobre o país, né, que sediou. Então, a gente analisa tudo isso. Essas outras 3,
a gente vai mandar na newsletter e vai ficar de desafio. Aí, sei lá, tentem jogar no chat GPT também para ver como que ficaria mais ou menos o esquema. Pensa aí usando esses cálculos mais difíceis, mudando alguma coisinha, usando variável. Manda pra gente se vocês conseguirem. Como a gente já bateu aí 8 e pouco, né? A gente deixa como desafio para vocês. E é isso, né? Igual a Thaisa tá falando aqui, se tiverem dúvidas, é só perguntar também. A gente está disponível em todos os canais e rede social. E aí, né, uma super lembrete. Amanhã tem a última aula, que vai ser de visualização, com a Carol. E aí a gente vai fazer todo esse dashboard que a gente pensou. Lembrando também que não é obrigatório vocês seguirem o nosso modelo. Se vocês querem ir por outra abordagem, fazer outro tipo de cálculo e quiser também tirar dúvida com a gente, pode também mandar. Porque é sempre legal, né, ter outras variações também. A gente não está passando um que deve ser o final, é só um caminho. E aí vocês seguem o fluxo da forma que quiserem.